Oiê, tudo bem? Estou com uma câmera diferente aqui, aquela que não deu na segunda. Vamos ver se hoje vai. Ok, Oi, aparecendo. prof. Oi, tudo bom? Oi, Karine. Voltei. Ai, tudo ok. De manhã também funcionou. Gente, aquele dia foi muito engraçado. Não deu certo com vocês, né? Não consegui de jeito nenhum. Fiquei aquela segunda-feira até as 11h30 da noite xingando o negócio, o que que não funcionava. Falei, cara, como é que não funciona? Daí meu filho até falou: pare, mãe, você não consegue, agora, tipo, desista, deixe para amanhã. É só um pouquinho que tá faltando conectar tá acabando a bateria do notebook, peraí. Daí aquele dia não teve jeito, até 11h30 da noite, xingando mesmo, que fiquei louca da vida. Não funcionou. No dia seguinte de manhã, acordei, conectei, tudo deu certo. Sabe? Tipo, não era para acontecer mesmo. Só por Deus do céu, né? Bem isso. Acredite, vida que segue. E vai-se. E depois deu tudo certo nas outras aulas. Foi só aquele dia na segunda mesmo que não teve jeito. Só porque eu tava toda empolgada com o quadro. Gente, hoje, deixa eu ver quem tá aqui já. A Andriele, Daiane, Edith, Ju, Karine, Cássia, Kiane, Rose, a Gabriela tá entrando. Muito bom. Hoje, arranje espaço aí na tua mesa também, em algum lugar onde você esteja, que a gente vai fazer bastante recortes, tá? É, e recortes. E eu falei que a gente vai dançar, né? A gente não vai dançar exatamente, mas a gente vai fazer atividade física, por isso que eu tô de shorts aqui, de bermuda, vamos fazer, trabalhar com ângulos, vamos fazer atividade física. A dança não deu certo, porque eu ia fazer com o meu professor, e um amigo dele está com suspeita de Covid. Aí já viu, né? Aí não pode encontrar mesmo de máscara, nada. Então, teve uma pausa aí no projeto de dança. Mas vai sair ainda, se Deus quiser. Eu não ia dançar sozinha, né, gente? Ia dançar com um professor que sabia o que estava fazendo. Só eu sozinha não dá. Aí é só Deus, Deus o livre, né? Aguento não, prof. Já fui para academia hoje. Muito bom, daí então você vai ajudar. Você vai ajudar, Daiane. Você está afiada, então, nas atividades. Nossa, me deu até um calorão. Deu uma esfriada no tempo, né? Fechei a janela, agora já me deu calor aqui. Tô no trânsito. Ah, vocês estão fazendo assim para fugir, tô entendendo. Tô entendendo a ideia. Não, e a ideia de ângulos mesmo, né? Não é só aqui pela gente, né? Mas a ideia de ângulos para ser trabalhado no quarto, quinto ano é uma forma muito superficial. Então é bacana essa ideia mesmo do corpo, sabe? De utilizar o corpo. André está levantando o garfo. Ai, muito bom, gente, sensacional. Gente, na última quinta, que era de metodologias, né, a gente acabou ficando conversando, né, de várias coisas aí, e naquela, né, antes do Fórum de Educação. E a gente acabou que não fez nada, né? Tem problema, né, conversamos bastante e tal. Até eu conversei com a demanda de vocês de segunda-feira, né? Eu conversei com a professora Patrícia sobre a questão do estágio, e daí ela comentou que vai conversar com vocês diretamente daí, sobre a questão do prazo. Tá? Ela falou que daí já explica direitinho e negocia a questão do prazo. Ah, o Woody, o Buzz e o Pluto estão aparecendo aqui, né? Bem feliz ali, os três. Não, então, não é o cenário, Lu. O cenário é o mesmo, eu só rodei aqui a câmera, porque eu preciso que vocês enxerguem a mesa, daí eu conectei o celular. Ah, tem que ficar inventando, né, gente? A gente não se aguenta, não me aguento mais nesse formato. Então eu tenho que inventar coisa nova, senão eu não dou conta de me aguentar. Daí eu conectei o celular, o notebook tá aqui, ó. Vocês devem estar enxergando um pedacinho dele. E daí o celular que aparece melhor, foca melhor a mesa, a qualidade do celular. Sabe como? É. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, quem tá entrando aí. Deixa eu ver quem mais.
O resto, acho que eu já tinha cumprimentado todo mundo. A Gabriela, a Gralac, a Basílio, Kiane sempre, já é uma das primeiras. Bem, vamos lá, gente. Ou uma folha de caderno, se quiser deixar separado já umas 3 folhas, que a gente vai usar algumas hoje para fazer as atividades, tá? Então, pega umas folhas. Se tiver folha assim, melhor. Se não tem problema, pode pegar folha de caderno, que vai dar exatamente na mesa, tá? Você viu? Gente, não é o ambiente novo, é o mesmo ambiente, só que eu tô com a outra câmera aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. No mesmo lugar, ó. Eu só mudei, não tô usando a câmera do notebook, tô usando uma aqui para poder pegar a mesa. Daqui a pouco eu vou tirar dessa câmera, para aquela que não funcionou. E daí aqui, ó. Daí eu consigo virar aqui para projetar no quadro também. Se eu não for criativa, e como eu disse, eu não me aguento. Eu preciso, eu fico irrequieta. Mudar alguma coisa. Canso de mim mesmo. Sabe como? Então vamos ver. Hoje eu acho que vai dar tudo certo. Vamos firme. Depois vamos para outro cenário, porque eu preciso de espaço para fazer atividade física. E para que vocês aguentem a aula também, né, gente? É óbvio. Com certeza também para aguentar a aula. Bem, então, metodologias hoje, né? Mas ainda é metodologias pensando na ideia de como estar aplicando essas questões de frações com as crianças, né? Lembrando que fração já começa lá na educação infantil, quando vai estar trabalhando com formar com uma fruta, né? E vai estar cortando a fruta ao meio, né? Metade da fruta, vamos dar uma metade para cada um. Né? Então, é um conceito mesmo que já está inserido anteriormente, mas a partir do 4º ano que ela aparece com aquela carinha que a gente está trabalhando, né? Tipo 1/2. Antes disso, opa, agora começou uma chuva, mas não vai molhar, não. Agora está chovendo. Em casa está chovendo agora, pelo menos. Bem, então aqui, peguei uma folha, se vocês puderem fazer essa atividade, eu não lembro se eu já fiz essa com a turma de vocês ou não, a gente vai fazer algumas com a folha, tá? Peguei uma folha, então é a ideia de um inteiro, e dividir ao meio, tá aqui. Uma folha, e dividir ao meio. Aqui. Pode fazer com lápis mesmo, tá? Lápis, caneta, o que tiver mais à mão aí. Tá aqui. Uma folha dividido ao meio, beleza? Esse daqui, quando eu estou dividindo uma folha ao meio, eu estou fazendo esse processo aqui, ó. A folha foi dividida em 2 partes. Então, 2 partes. Selecionei aqui, né? Marquei um pedaço, então ficou 1/2. Prof, hoje estou sem câmera. Não tem problema, não. Que pena, que eu queria ver você pagando mico comigo depois, fazendo atividade física. Fico com dó disso, mas não tem problema, não. Ok? Então, essa área dividi 2 partes, dobramos ao meio a folha. 1/2, tá aqui. 2 partes, selecionando uma área, 1/2. Essa mesma folha que foi dividida ao meio, eu vou dividir novamente ao meio. Mais uma vez. Aqui. Dividir mais uma vez, agora ela está dividida em 4 partes. Eu vou fazer um risco aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, 4 partes. Então, ó, foi colocado em 4 partes. Agora, não mais 2 partes como era antes, agora 4. E olha a área que está marcada. Quantas partes? 2. Ok? Boa noite, Pamela. Imagine, que bom que você está aqui. 2 quartos. Gente, percebe o que aconteceu? Antes foi dividido ao meio, nós tínhamos marcado uma parte e 2. Agora dividimos em 4 partes. Então, olha lá.
4 partes e foram selecionadas 2. Reparem que eu não mexi na área que tinha sido selecionada, é a mesma, ok? De novo, dividimos ao meio, vou dividir ao meio mais uma vez. Mais uma vez ao meio. Aqui. Vou abrir. Abri. Olha lá. Quantas vezes foram divididas agora? 8, né? Dividindo novamente. Vou fazer mais uns risquinhos aqui. Aqui. Lá. Quantas partes agora? 8 partes. Continua com a ideia de fração, são 8 partes iguais. E agora, das 8 partes, a área que estava marcada, rachurada, olhe quanto que está selecionado dela. 4 de 8, ok? Então, 4 partes de 8. Estão percebendo o progresso? Perfeito, Ju, isso mesmo. Se eu continuar dividindo ao meio, mais uma divisão, ele vai estar fazendo 16 partes, ok? Aqui, mais uma. Poderia continuar, né? Vários outros testes ainda, tá aqui. Dividir mais uma vez. Vou fazer as linhas aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui. E aqui. Agora, a figura que estava com 8 partes, como eu dividi, novamente agora, olha lá, 8 e 8, 16 partes. Das 16 partes, a área que já estava selecionada desde o início, agora tem 8 partes marcadas. Então, ao todo temos 16, e a área selecionada, feito 8 de 16, ok? Gente, esse processo que nós acabamos de fazer aqui, isso aqui que foi dividido, que poderia continuar, né? O que tem a ver com isso aqui? Como é o nome que a gente dá para isso na matemática? Eu fui colocando até o sinal de igual ali. O que quer dizer isso? Selminha, boa noite. Frações equivalentes. Isso mesmo, Karine, frações equivalentes, né? Como se fosse simplificar. Perfeito. Né? Reparem que, para chegar do 1/2 para o 2/4, nós fizemos tudo por desenho, comprovando. Olha como é importante a criança, nesse momento, porque nós, adultos, mesmo quem não lembra, né, vai em algum lugar do cérebro está guardado que multiplicou por 2 aqui, multiplicou por 2 aqui e deu 2/4. Multiplicou por 2, multiplicou por 2 e deu 4/8. É verdade? A gente lembra desse negócio? Multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente vai achar uma fração equivalente. Ok, verdadeiro. É exatamente isso. Isso, prof, essa parte da multiplicação eu me lembrava, só não lembrava o nome. Mas não é? Isso tá na nossa cabeça, gente, esse negócio. Né? Mas da onde veio isso? Repara essa parte aqui, ó. Bacana de conseguir comprovar, né? Ó, desde o início. Por que é equivalente, ó? Se eu continuar dividindo, eu vou continuar encontrando mais e mais frações equivalentes, ok? A Edith diz, professora Carol Cunha pediu para avisar que está com problema no computador dela, ela vai tentar pelo celular. Beleza. Sem problemas, Edith. Fala para ela ficar tranquila, qualquer coisa depois, mesmo a atividade que tem hoje, né, do nosso processo de gamificação, vai poder resolver depois também, não tem importância, tá? Privilegio que fica aqui, mas a de hoje vai ser exatamente a mesma para quem não está na live. Tá? Não vai ter nem outra diferente, é a mesma hoje. Vai ser a continuação daquela de foto. Tá? Inclusive, todas essas atividades, até por conta dessa instabilidade o AVA está funcionando, mas alguns estavam com problema com senha, não sei mais o quê. Então, vai ficar todas essas abertas até o dia 17.
É um dia antes da véspera da semana de provas, tá bom? Selma diz essa parte de dobrar a folha, fica mostrando para o aluno de uma forma mais concreta. Exatamente, Selma. E assim, pensando, ó, esse processo começa no 4º ano, manipulando, mostrando muito a ideia dos desenhos. Do 4º ano vai até o 5º, gente, esse processo. Depois que a gente está trabalhando aqui, vai dar 4, 5 anos trabalhando, os alunos trabalham isso em 2 anos, tá? Eles podem até pensar, tudo bem, mas nós somos adultos. Mas nós somos adultos e fomos educados, possivelmente, no processo anterior de mínimo múltiplo comum e coisas que nem se utilizam mais. Não no ensino fundamental 1. Tá? Normalmente é esse o processo. Pode ser feito qual outra ideia com a folha, tá? Pegando essa folha mesmo de papel sulfite. Gente, essa folha de papel sulfite tem 29 de comprimento, assim, 29,7 centímetros. É praticamente o tamanho dessa régua, que é de 30, tá? Praticamente. Pode ser feito também, que aqui nós fizemos com múltiplos de 2, né? 2, 4, 8, 16, iria para 32 e assim vai. Poderia ser feito da mesma forma, dividindo essa folha aqui em 3 partes. Daí aqui na régua eu marcaria 10, 20, né? Como a régua é de 30, marcaria ali 10, 10 e 10, dariam 3 partes. Eu fiz uma aqui, essa vocês não precisam estar fazendo agora, já fica de ideia também, que é o mesmo processo. Essa aqui, essa aqui, olha lá. Dividir em 3 partes, depois dividir ao meio, que ficou 3, 6. Depois dividir de novo ao meio, que ficou... Quanto que ficou o último? 6 mais 6, 12. Tá? Legal essa coisa de manipulação da criança, dela perceber. Né, de ir fazendo a ideia dos múltiplos aqui, dividindo em outras formas. Beleza? Né? E qualquer folha, a gente consegue... Sempre o princípio da fração, vejam que sempre fica do mesmo tamanho. Né? Ó, na hora que nós fazemos esse processo, ele vai dividindo, mesmo que em parte, sempre vai ficando do mesmo tamanho. É o princípio da ideia fracionária. Né? Estamos dividindo pelo mesmo tamanho sempre. Também podemos fazer isso pensando na ideia... Tcharam! Pega uma folha aí. Círculo. É algo que você possa fazer. Peguei aqui, né? Vamos fazer juntos. Ok? Vamos fazer um círculo. Depois esse aqui já vai ter a ideia de ângulos também. Mesma coisa, né, gente? Para não pensar que sempre fração parece que é daquele jeito com quadradinho, retângulos, né? Aqui. Tá? Um círculo normal na folha. Quem não tem algo desse tamanho, pode pegar moeda mesmo, não tem problema não. Dá para fazer a experiência. Vai ficar pequenininho com uma moeda, mas dá certo sim. Não vale que lembra pizza, né, Selma? Boa! É bem isso mesmo, né? Nossa, Senhor, que delícia, uma pizza, né? Ai, Selma, pra que falar um negócio desse? Você pensa, tá ficando friozinho assim, uma pizza, um vinho, hein? Nossa, gente. Fazer exercício físico mesmo. Dá pra dar conta com a pizza. Ai, credo. Tomando água aqui, toma bastante água, Lucas. Maldade. Pois é, gente, é a culpa da Selma, gente. Eu só fiz um círculo, ela que lembrou da pizza. Eu tava bem quieta. Fiz em corzinha verdinha aqui. Tá? Mesma ideia, né? Se eu quero trabalhar com a ideia de fração, também, um círculo, vou dividir ao meio. E aqui a gente já vai fazer uma comparação com a ideia de ângulos. Olha lá. Dividimos ao meio. Deixa eu pegar minha régua e minha caneta. Aqui. Meio, né? Ok? Bem fácil da criança estar fazendo. Essa parte de manipulação continua sendo importante mesmo quando está no 4º ano.
encontrar o meio, dividir, né? Olha o formato que ele está visualizando, exatamente do mesmo tamanho. Vou dividir, então aqui dividimos em duas partes, meio e um meio, ok? Dividindo de novo. Agora foi dividida nosso círculo de calabresa, tranca tupiri. Ai, Deus. Aqui. Olha lá. Escarola. Ai, Deus. 4 partes. Ok? Eu também não comi, Lucas. Tô morrendo de fome. Olha aqui. Até peguei uma banana. Para dar uma enganada. Ok? Mesmo processo. Conseguimos dividir mais vezes? Sim. Vou fazer mais uma divisão. Aqui. Deixa eu passar a régua aqui. Esse é menorzinho e peguei um papel mais grosso um pouco. Aqui. Aqui. E aqui. Gente, só estou reforçando aqui para ficar mais fácil de ver a dobra. Vocês estão enxergando aí. Quem está fazendo junto já está enxergando vocês, tá? Então, olha lá. Quantas vezes foram divididas o círculo? 8 vezes. Ok? Em 8 partes foram divididas. Se eu marco aqui essas duas áreas, marquei uma área do círculo. Essas duas, na verdade. Que fração que nós estamos representando aqui? Essas duas partes marcadas de 8. Que fração é essa? Perfeito. 2/8, 2/8. E se eu fizer isso aqui? Marquei mais duas. E agora? Posso falar que 4/8 é equivalente a 2/8? Posso falar que 2/8 é equivalente a 4/8? Ah, estão ligados, né? Veja que não, Rose. Por que não, gente? Quando a gente está falando equivalente, a gente está falando assim, selecionar essa área aqui, 2/8, é a mesma coisa que selecionar 4/8? Repare que quando nós tínhamos selecionado isso mesmo, Kelly. Quando nós tínhamos selecionado 2/8, eu só tinha duas partes marcadas de 8. Depois eu marquei 4 partes de 8. Então, na verdade, essa minha fração, eu sei que ela é maior do que 2/8. Ela não é a mesma coisa. Não posso falar que elas são equivalentes. O que seria equivalente a 4/8? Que fração que seria? Me diz uma fração equivalente a 4/8. Exatamente. Isso mesmo, Cássia. Não se refere à metade, são duas situações distintas, né? Como a Kenny já tinha dito ali, né? O 2/4, ou que vocês colocaram ali 1/2. Percebe? É como se a gente tivesse aqui simplificando, né? 2/4, dividir por 2, deu 2. Dividir o 8 por 2, deu 4. Dividir por 2,
Dividir por 2, 1/2. Ah, Guilherme, muito bom, exatamente. Não quer dizer simplesmente dividindo, né? Eu posso também fazer o processo ali, ó. O que aconteceu? 1/2. Multipliquei por 5, deu 5. 2 vezes 5, 10. Guilherme, estou lembrando na aula passada, quando você falou do dobro, né? Que é a metade ali. Sempre, né? O 4 sobre 8. Eu selecionei a metade de 8. 10 sobre 5. 5 sobre 10, selecionamos a metade. Isso aqui vai se transformar em fração depois, né? Em fração. Em porcentagem. Ok? Deixa o círculo guardado aí que ele vai ser útil ainda, tá? Daí eu pedi para vocês lá na aula passada, não sei se vocês conseguiram, senão não tem problema, a gente põe aqui, ó. Deixa eu só lembrar vocês qual é. É esse arquivo aqui. Que é da super útil, o arquivo das réguas fracionárias. Deixa eu só achar aqui. Fração, réguas. Eu peguei uma aqui, não são todas elas, mas eu fiz print aqui, tá? Das réguas aqui. Esse aqui, né? Das réguas fracionárias. Eu tenho uma aqui rabiscada, que eu já usei com a turma da manhã. Uma folhinha rabiscada. Recortei elas. Ficou muito pequenininha, né, para mostrar aqui no vídeo. Tá? Mas a ideia é para a criança manipular. É bacana a criança ter para manipular tanto ela assim, sem estar recortada, como a ideia de recortada também. Tá? Antes de eu mostrar aqui para vocês a que eu fiz, para ficar mais fácil aqui a visualização no vídeo, repare o formato dessa régua aqui, né? Por que ela tem o nome de régua fracionária, né? Um inteiro. Olha o tamanho do inteiro. Depois aquele inteiro, é o que a gente acabou de fazer. Tá? Só que ali está sistematizado. Aquele inteiro foi dividido em 2 partes. Depois, o inteiro foi dividido em 3 partes. 4 partes, 5, 6, 7, percebe? É só isso. E repare que todas essas frações, elas têm o mesmo tamanho. Isso aqui é bacana para a criança conseguir perceber qual fração é maior que a outra, se 1/3 é maior ou é menor que 1/2. 1/4 é maior ou menor do que 1/3, porque aqui ela consegue comparar uma com a outra. E mesmo também encontrar a ideia das frações equivalentes, ok? Vamos fazer aqui, então. Eu vou tirar essa da ideia. Gente, essas réguas estavam na aula passada. Tá lá antes do nosso fórum de educação, né? Ó, eu fiz maiorzinha. Aqui. 1/2. 1/2, 1/4. Deixa eu pegar uma outra aqui que é equivalente. 1/2, 1/4. Quero pegar 1/8. Tá bom, essas aqui. Gente, dessas aqui, ó, repara essa daqui que é de 1/2. Se eu pintar essa parte aqui, eu deixar essa parte selecionada, repare que se eu pintei essa outra que está dividida em 4 partes, eu também consigo fazer análise das frações equivalentes. Quer dizer que 1/2 é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 4/8. Olha a linha aqui, ó, na hora da divisão. É isso aqui que a criança percebe, ó. Por isso que se eu estou comparando uma fração com a outra, eu preciso comparar, pode olhar pelo exemplo da reguinha ali também, né? Nós precisamos comparar, ó, olha o risco. Olha a ideia do risco se eu selecionar 1 aqui, é a mesma coisa que 2/4 aqui e 4/8 aqui. Mesma coisa, deixa eu pegar mais uma. Olha aqui, a de 6 partes. Um pouquinho mais para cima. A de 6 partes, ó. Seleciono 3 de 6. É a mesma coisa.
dos outros que nós estávamos fazendo exatamente a mesma ideia, tá? Vamos pensar num problema. Vou perguntar para uma criança, e a gente tinha exercício assim lá na disciplina de conteúdos. Qual que é maior? 2/3, que seria... Deixa eu pegar minha folha de anotação aqui. Procurando qual fração é a maior. Até porque depois tem o joguinho do fração. 2/3 ou 3/4. Está aqui. 2/3 ou 3/4. Qual fração é a maior? Então, vou pegar a régua. Primeiro, sempre a criança manipulando, né? Então, aqui, 2/3. Cadê a minha de 3? Está aqui. Peguei a régua fracionária de 3 partes, 2/3. Opa, eu já sei que são 2 partes aqui marcadas, ok? E a outra é 3/4. 3/4 está aqui. Peguei a minha fração dividida em 4 partes. Aqui. 2/3 e 3/4. Qual das duas é maior? Deixa eu deixar mais próxima da câmera aqui. Na hora de selecionar. Imagina que foi selecionado 2/3 e na outra foi selecionado 3/4. Qual área é maior das duas? Perfeito, Ju. Gente, conseguiram visualizar? Olha a ideia. Pensa que foi pintado ali os 3/4, né? 3 da fração de 4 e 2/3 ela é um pouco menor. Ok? Agora, olhando para a régua, pensando no 3/4 e 5/7. Quero saber qual é maior. Então, aqui, entre o 2/3 e o 3/4, maior ali, a gente viu pelo desenho, é 3/4. Entre o 3/4 e os 5/7, analisando também qual é a maior. Cadê aqui? É do 7, tá aqui. Então, peguei as duas. Então, pensa ali embaixo, selecionou 3/4. E o outro aqui, nós selecionamos 5/7. Qual que é o maior? Deixa eu olhar direito isso. Ainda é o 3, né, gente? 3/4 ainda é um pouquinho maior, né? Pouquinha coisa. Uhum. Isso mesmo, Ju. Perfeito. Ok? Comprovado ali. Essa ideia da criança aprender a manipular as réguas para começar a comparar tamanhos é ótimo, porque a gente não está se preocupando ainda em analisar. Tenho que deixar o denominador do mesmo tamanho, do mesmo número, para fazer um processo lá de adição depois, quando for diferente. Ainda não, por enquanto ela só está fazendo uma análise aqui. Outra pergunta. E dos 3/4 e dos 3/4 e 9. Então, peraí, aqui continuou sendo 3/4 o maior. Outra. 3/4 e 9/12. 3/4 e 9/12. Aqui. Peguei o 3/4 e peguei uma outra régua ali, ó, de 9/12. Pensa que eu selecionei 9 ali e selecionei 3 partes daquela régua com 4. 9/12 e 3/4. Qual é o maior? Agora. Ju, muito bom. Exatamente. Olha lá, gente.
Por que eles são equivalentes? Como é que a gente justifica? Nós, adultos, conseguimos justificar isso aqui? Porque 9 dá para multiplicar, 3 dá por multiplicar por 9, 4 dá para multiplicar por 12? Perfeito. Tanto 3 aqui, né, Lucas? 3 vezes 3 que vai dar 9, 4 vezes 3 que vai dar 12. Isso mesmo. E o desenho, né, na hora que a gente pega a régua, ele comprova exatamente isso. É bem essa questão que conseguimos comprovar aqui pelo desenho, né? Olha lá. Ok? Piane, pergunte, diga. Prof, eu acho muito legal esse método, porque eu lembro que quando eu estava na escola, ou era tudo individual, tipo, uma fração aqui, outra fração lá, ou era tudo números pares. Você pegar metade, tipo, 1/2 é igual a 4/8. Tipo, tava bem exatamente metade. Eles não faziam essa comparação do número ímpar com o par. E a ideia da régua, né, Kiane, olha que bacana, aparece em todos os números, né? Todos ali junto, a criança consegue fazer análises. Bem bacana isso que você colocou. E até, gente, como um formato assim, né? Na minha época, a fração, ela já apareceu com essa cara aqui, né? Com esse desenho e avisando que isso aqui era 2/3. Frações equivalentes, a gente estudava também frações equivalentes, né? Mas o que era uma fração equivalente? Jamais, né? Pelo menos eu conheci um curso de pedagogia. Nunca tinha ouvido falar dessas réguas fracionárias. Não sabia nem o que era. Né? E aqui, a gente era trabalhado como? Sempre pela ideia do multiplica numerador e denominador por 2, né? E a gente vai encontrar uma fração equivalente. Sempre nessa linha, né? Tem um outro termo que é usado, e isso vai depois usar lá naquela questão, vai para porcentagem, né? Quando a gente vai trabalhar com a ideia de porcentagem. Por exemplo, vai aparecer esse termo aparece até hoje. Não vou fazer aqui, porque para dividir a folha em 100 partes é chatinha, mas como a gente já entendeu o princípio da ideia da equivalência, né? Transformar essa fração aqui, 1/2, em fração centesimal. Fração centesimal quer dizer a fração que tenha denominador 100, parte de baixo. O denominador como sendo 100. Como eu faço para transformar 1/2 numa fração centesimal? Tem que ser uma fração equivalente, né? Tem que multiplicar por quanto? Para esse denominador que é 2 virar 100. Quanto eu multiplico? Cadê minhas canetas? Opa! Vamos lá. 1/2, preciso transformar nesse denominador em 100. Opa, Cris, obrigada. Isso, multipliquei por 5. Nossa, minha caneta vermelha que está saindo preta. Eu devo ter passado preto aqui. Agora sim. 50. E se eu multiplico o denominador por 50, eu vou ter que multiplicar também o numerador por 50, né? Ok, que são equivalentes. A gente podia continuar comprovando isso daqui por desenho, né? Olha lá, são equivalentes. Agora, aqui, para que serve transformar ela em centesimal? Se eu dividir em 100 partes e peguei 50, mais uma forma da gente representar a fração. 50 sobre 100. 50%. Aqui que aparece a ideia da porcentagem. Exatamente nessa ideia. Ok? Olha só. Eu tenho aqui 2/5. Transformo 2/5 para mim, eu quero saber qual a porcentagem. Transformo 2/5 em centesimal. Eu preciso fazer esse denominador, que é 5, virar 100. Multiplico por quanto? Para fazer ele virar 100 e continuar equivalente. Perfeito. Ok, gente? Nós estamos encontrando, né, para conseguir transformar
a fração em fração centesimal. O que é centesimal? Ela simplesmente vai ter o denominador 100. 2/5, então, eu estou dizendo que é equivalente a 100. 2/5, então, é a mesma coisa que eu falo 40 por 100. 40 sobre 100. E pensa na ideia da nossa malha quadriculada em matemática, nos slides, os conteúdos vai aparecer para vocês, tá? A malha quadriculada, você vai pensar no quê? Nos 100 quadradinhos. E a criança selecionando 40. Esse símbolo da porcentagem, o que quer dizer, né? Essa ideia da porcentagem? É a fração. Só que é uma fração que nós estamos fazendo uma análise em cima de um grupo de 100%. De 100, sempre. Eu estou falando em 40% das pessoas, 40 e 100. Né? Do grupo, do todo. É isso que vem à nossa mente quando a gente está usando a ideia da fração. Né? Ok, 20%, só que vai ser 20% de 5.000 pessoas. Ok. É que nem a gente faz na fração lá, a gente fez uns exercícios na aula passada lá. Eu organizei lá 1/4 dos livros. Eu tenho 60 livros. Continua a mesma ideia. Okay? Eu preciso encontrar a ideia da porcentagem. Na ideia da fração, nós encontramos, deixamos o denominador aqui com 100, né? Então, eu procuro qual eu vou multiplicar para chegar nesse número, okay? Para chegar no 100. E, claro, se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Tem um jogo bem bacana para brincar com as crianças, e elas normalmente curtem muito. É um jogo chamado A Fração. Deixei lá para vocês também, está na aula passada. Deixa eu só mostrar as ideias aqui. Esse jogo vai trabalhar junto com a ideia da régua. Tá? Exatamente com a ideia da régua. Deixa eu pegar a régua e colocá-la aqui, aquela que eu compartilhei. Aqui, ó. Esta daqui. Tá? Ó, então, tem várias frações aqui. Eu só peguei aquela folha lá que eu deixei com vocês, recortei. Então, tem várias frações aqui. Infinitas frações. Tá? Todos os tipos. Fração com numerador maior que o denominador. De todos os... A ideia aqui desse jogo com as crianças, o nome é Papa Fração. Dá para brincar em dupla, dá para fazer em equipes, né? Cada equipe tem lá 4, 5 pessoas, não tem problema nenhum, não precisa ser sempre em duplas. Pode ser lá 10 jogando na equipe, 5 estão jogando, não estão em equipe, estão individual, e tem vários jogando ao mesmo tempo. Aqui. E tem vários outros, tá? Eu peguei alguns aqui só de exemplo. Então, aqui. Qual que é a ideia desse jogo? Uma criança tira... Opa, retirei aqui. Retirei 5/4. Gente, olha que bacana a ideia quando o numerador é maior que o denominador. 5/4, eu vou pegar aqui nessa régua, essa área aqui, né, ó. Tá aqui, ó. Olha a minha fração, o denominador é 4, então eu vou pegar toda essa área aqui. Como tá falando 5/4, eu vou pintar todos esses 4, ok? Todos eles pintadinhos. E teria que pintar mais uma ainda, concorda? Porque está falando 5/4. Se eu pintar todos esses aqui, eu peguei todos esses, eu teria que pegar mais uma ainda, para dar os 5/4. Ok? Ó, olha a associação que a criança tem que fazer. Ela tem só um par de réguas ali na mão. A criança pode, a gente pode entregar para as crianças 2? Pode, não tem problema nenhum. Mas é as primeiras vezes que vão estar jogando, tá? Então, peguei aqui, e daí meu outro amiguinho, o Bruno, tirou aqui. Eu não quero que seja uma fração desse jeito de novo, porque eu vou pegar essa aqui. A pessoa está selecionando qual vai pegar. Aqui, 2/6, ok? Olha lá, 2/6. Denominador 6. A criança manipulando as réguas,
Opa, tá aqui. 2/6, então ela vai selecionar o quê? Dessa fração, somente duas partes. É essa parte aqui e essa parte aqui. Vai selecionar até aqui, né, gente? É esse risquinho aqui. Como o nome do jogo é Papa Fração, qual que é maior? O que o Bruno pegou, que é 2/6, ou o que eu peguei, que é 5/4? Qual área que foi selecionada que é maior? 5/4 ou 2/6? Isso mesmo, Bruno. Sempre a parte de baixo da fração é a quantidade que vai ser, é a quantidade de vezes que é dividida. Não a que é selecionada. Tá? É a quantidade de vezes que é dividida. Qual que é maior? Percebem que aqui, ó, os 5/4 já foi toda essa área aqui e ainda mais um pedacinho, né? Tem mais um pedaço de 1/4 ainda, né? Concorda? Então, entre os 5/4 e o 2/6, a maior parte é o 5/4. Como eu peguei os 5/4, papei a fração, papa a fração. Opa, fiquei com essas duas aqui para mim. O objetivo do jogo, ganha quem conseguir papar mais frações. Essa aqui é a ideia. Okay? Vamos fazer mais um desse aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Ok, vou tirar outro aqui. 2/5 de posse da régua fracionária. Aqui, peguei a régua dos 2/5. Peguei a régua aqui dos 5, né? A parte de baixo está aqui. Selecionei essa aqui que a criança tem que estar observando. 2/5. E essa daqui, vamos selecionar duas partes. Então, até aqui, ó. Até essa parte aqui. Ok? Porque é 2/5. Olha lá, eu peguei 2/5. Agora, o outro aqui. O Bruno tirou 3/2. Parte de baixo indica a quantidade de partes que a figura foi dividida, que a fração foi dividida. Então, tá aqui. Foi dividida em duas partes. Então, estou pegando a fração que ela é dividida em duas partes. Qual que é o tamanho da fração? É 3/2. Gente, se eu selecionar essa fração inteira, eu estou falando de 2/2. Concorda? Então, tudo isso aqui, toda essa parte aqui da fração, já é 2/2. Como eu vou falar 3/2, de novo, mesma coisa que o outro caso. Eu teria que pegar mais uma parte dessa daqui ainda, ó. Então, daria essa fração inteira mais uma parte aqui ainda. Ou seja, qual dos dois é maior? O que eu tirei, que é 2/5, aqui o 2/5, ou o 3/2. Qual é o maior? 3/2 ou 2/5? Olhando pelas réguas, pelo desenho. Tô sozinha. Obrigada, Cris. Perfeito. 3/2. Gente, repara o seguinte. Quanto mais a criança vai jogando, no começo ela vai estar fazendo assim, desse jeito, igual nós estamos fazendo. Depois ela já vai começando a perceber. Opa, nesse caso aqui, quem ganhou foi o Bruno. As duas frações vão lá para ele. A criança já vai começando a perceber o quê? Opa, situações como essa, por exemplo, tirei 3/3. Ela já vai perceber, olha, a fração toda pegou tudo. Já esse daqui, 3/10, foi dividido em 10 partes, só foram selecionadas 3. 3 partes de 10 e o outro foram selecionadas todas. Qual que é a maior? A criança já começa a perceber, então quando o numerador e o denominador for igual, sempre vai ser maior. O numerador é menor do que o denominador.
É por meio até do jogo, da brincadeira, que ela já começa a até conseguir fazer as atividades sem a utilização da régua. Mas a régua vem sempre como uma ideia de suporte à atividade. Tá? Bem bacana, essa daqui é a cara de uma atividade de quarto ano. Pode ser usado no quinto? Ainda pode, sem o menor problema. Mas é muito bacana de ser utilizada essa ideia do papa-fração. Então, sempre a fração maior ganha, e quem ganhou fica com as duas réguas, ok? As duas frações, né, que foram selecionadas. Vou fechar aqui o negócio. Ok. Ok, gente, esse monte de ideia de fração e as réguas, quem não imprimiu, não estava com elas aí, guarde, né? É bacana de ter essas réguas como exemplo. Mais uma coisa antes do usando atividade, gente, a escala de Cuisinert. Esse daqui, na verdade, eu me liguei hoje à tarde, quando eu estava postando o negócio da aula do pessoal da educação infantil. Aqui, a escala de Cuisinert, essa aqui se refere a 10, né? Já peguei esse daqui que é de 10. E o de, olha aqui. A gente consegue trabalhar também com a ideia de fração aqui, né, gente? Peguei a barrinha aqui que divide em 5 partes, né? Ó. Uma fração, 5 partes. Aqui é como se fosse a ideia do inteiro. Ok? Vou pegar essa outra aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é de 5, é. Olha, como se eu estivesse dividindo aqui o inteiro em 2 partes. O inteiro em... Vou pegar aqui, não é esse que eu quero. Ali vai ser 5 e 5. Não, quero esse daqui. Não, esse daqui é o de 4. Não, então é esse aqui mesmo. Não, mas esse aqui vai ser o de 3. 3, 3, 4, 4. Não vai ser múltiplo de 10. Ah, não dá mais, né? Para ser múltiplo aqui, não consigo outro. Não dá, né? Porque o de 3 aqui vai ser múltiplo só de 3, né? Entenderam o que eu tô falando? Deixa eu ver o que eu falo assim. É correto dizer que 1/4 é igual a 4 sobre 16 ou não? Viajei, né? Uhum. Pronto, a Amanda já respondeu. Tá certíssimo, Lucas. Lucas, olha o que você fez. Mesmo olhando sem a ideia da régua, né? O que você faz aqui nesse contexto, né? Ó, 1/4, o 1 multiplicou por 4 e o 4 multiplicou por 4 também. Numerador e denominador multiplicando pelo mesmo, que deu 4 sobre 16. Igual. A gente usa o termo equivalente. Ok? Fui pegar aqui a fração do 3, né? Só que o 3, claro, 3, 3, 3, ele não vai dar o tamanho do 10 aqui, né? O tamanho para o 10 aqui eu tive que usar só o de 2 e o de 5. Eu vou pegar o 9 aqui. Esse aqui é o de 9. Agora sim eu consigo fazer, né? Olha lá. Percebe que a gente consegue dar uma explorada também aqui na escala de Cuisinert? Olha lá. Ok? Né, ó, 9, então eu dividi em 3 partes. Olha a ideia de fração também dividido. E mesma ideia da régua fracionária. Claro que, né, agora, essa minha fração ela tem um determinado tamanho, as minhas pecinhas também. Então, eu não consigo fazer exatamente no mesmo padrão que está a régua. Né? Tanto que para fazer aqui, dividido em 3 partes de tamanhos iguais, um pouquinho que está chovendo agora aqui dentro. Em 3 partes de tamanhos iguais, eu chegar a de 9 e dividir em 3 aqui. Okay? Só para ter essa escala de Cuisinert, que às vezes é tão... As pessoas esquecem da ideia de utilização dela. Desde o primeiro ano, para fazer processo de adição, de subtração, multiplicação e divisão, até com a ideia de fração mesmo. O material dourado também. O material dourado também vai utilizar. Também é bacana de ser feito com material dourado. Seguir cenas dos próximos capítulos ainda tem mais. Tá?
Agora, pegando aquela ideia do círculo, e ao invés de usar o nosso círculo simplesmente como fração, que a gente tinha feito, o mesmo círculo, tá? Mesma coisa. Aqui, agora com ângulos. Daí a gente já vai para a atividade de ângulos aqui, nossos exercícios. Gente, na ideia de ângulos, um círculo, eu tenho aqui a volta completa, a ideia de 360 graus. Meia volta, quando a gente fala na ideia de meia volta, aqui aparece bastante brincadeira de caça ao tesouro. Falando com a ideia de meia volta, eu vou aqui dividir esse círculo ao meio. Lembra da nossa fração? O meio? Só que agora eu tinha 360. Agora eu tenho aqui metade. Isso mesmo, Gabi, 180. Perfeito. A ideia de meia volta. Olha o ângulo de 180 graus aqui, ó. Olha a curva que acontece no ângulo de 180. Metade de uma volta de 360. Dividir de novo ao meio. Aqui. Poderia até usar o mesmo, gente. Aquele que quem estava fazendo no outro pode usar o mesmo, não tem problema nenhum. Vou recortar aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou recortar mesmo. Agora ficou... Quantos graus ficou, gente? Eu tenho um aqui de 180. Perfeito, 90, tá aqui. 180. E agora, esse daqui que nós, novamente, fizemos a metade, eu vou recortar. Aqui, Isabel, eu já risquei. Eu passei a tarde recortando os negócios, minha mão tá inteira suja. Igualzinho as crianças brincando com esses negócios. 90 graus. Aqui. Opa! Olha a ideia aqui. Sabe as peças do Tangram? Deixei até um vídeo para vocês. Foi aquele dia que a gente não teve aula. Olha lá. 90 mais 90, que vai dar a minha meia volta de 180. Posso dividir de novo? Vou pegar essa área aqui e vou dividir novamente. Que ângulo que é esse que eu estou fazendo? Eu peguei o ângulo de 90 graus. Aqui, né? Peguei o ângulo de 90 e dividi ao meio. Perfeito! 45. Isto. Olha que bacana isso para a gente ter, para trabalhar com as crianças. Bem importante, como sempre, a ideia de... E aqui a gente vai trabalhar o conceito de equivalente, né? Opa, saiu 2 pontos de besta ali. Olha aqui. 90 graus. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, equivalente, 2 ângulos de 45. Deixa eu tirar essa régua daqui, né? Vocês estão me vendo só um pedacinho. 2 ângulos de 45, que vai dar o nosso ângulo de 90. Na hora de montar o círculo, olha lá. Dá para fazer também com a ideia do relógio, imprimir um relógio e recortar a partir do relógio. O relógio é bom para ajudar a fazer os 30 graus também, 30, 60, 90. Tá? Para ensino fundamental 1, o que mais se usa da ideia de ângulo é esse ângulo aqui, que é chamado ângulo raso, de 180, tem o nome de raso, ângulo reto, de 90 graus, o ângulo menor do que 90 graus, como este 45, ângulo agudo, e quando é um ângulo, vamos pensar esse daqui, ó, que vai ser um ângulo de 135, esse ângulo aqui, que vai ser um ângulo maior do que um ângulo de 90, é o ângulo obtuso. São os 4 que mais vai aparecer para
para educação infantil, para ensino fundamental, tá? Para ser trabalhado essa noção aqui, essa ideia de ângulos. Ângulos de 90 graus, muito utilizado. O ângulo, na ideia do círculo. Deixa eu ver se eu tenho um círculo inteiro. Nossa, consegui usar todos, eu tinha recortado tantos. Aqui, pode ser esse aqui. É um círculo inteiro. Se eu for dividir em ângulos de 90 graus, quantos ângulos de 90 graus eu tenho num círculo inteiro? 1/3 é 45, Lucas, vamos ver. De 4, perfeito. Quantos ângulos eu tenho de 45 graus? Lucas, ok. Só um pouquinho, só deixa eu ver esse aqui, a gente já responde isso aí. Quanto é esse? 8 dobrou daí, né, Gui? Ok? Percebe? Agora, olha a questão do Lucas, o primeiro. 1/3 é 45 graus. 1/3 de 180 é 45 graus. Então vamos ver aqui, Lucas, que ótima questão você colocou. 1/3. Tá. 180 que o Lucas falou é esse daqui. 1/3 de 180. Esse daqui, ele daria quanto? Ó, esse meu 45 aqui, equivalente a quanto de 180? 90? 1/4. Perfeito. Uhum. Isso mesmo, Lucas. Olha aqui, ó. O 45 graus de 180, ele se refere a 1/4. Uhum. Você viu, na hora da gente manipular, fica mais fácil da gente conseguir encontrar aqui, né? Se a gente quer encontrar o 30 graus, o quanto que era que você tinha falado? O 1/3, né? Esse daqui, dividindo em 3 partes, 180, dividido em 3. Quanto é, Guilherme? E que cálculo que você fez? Para chegar no 60. Perfeito. 180 dividido por 3. Percebe? Aqui é difícil de colocar a divisão, né, na figura aqui por 3 partes, sempre é chatinho de dividir, né? Então aqui bem isso. Se eu tenho aqui 180 graus, vou dividir em 3 partes, eu vou ter 60 mais 60 mais 60. O ângulo de 60 graus. Perfeita associação, tá? E olha os testes na hora de manipular isso aqui tudo. Ótimo. Muito bom. Gente, bem bacana essa ideia aqui, tá? Do circo para estar trabalhando com as crianças. E vejam, isso aqui, de forma alguma, a maneira como a gente está trabalhando, ela não é um assunto à parte, né? De fração. Percebe que ela está no meio da fração? Né? Tanto que olha isso aqui que a gente fez, ou, né? Olha a associação que o Lucas estava fazendo. É isso. São essas associações. Muito mais importante do que a única coisa que eu mais aprendi na minha vida de fração, que era o mínimo múltiplo comum. Né? Aqui, a criança está fazendo várias associações, não tem uma resposta única. E que nem o Lucas falou ali, peraí, é tanto. Daí ele olhou e falou, não. Então não, dividi em 4 partes. É isso, né? É até melhor que a criança faça uma dedução errada, mas tente entender aqui, do que simplesmente decora um mínimo múltiplo comum que não tem mais objetivo. É isso, Edith. Se abre para o cálculo. Exatamente isso. A cabeça se abre para o cálculo, para possibilidades. É para exploração, né? É para explorar isso aqui. É para olhar isso aqui, explorar, enxergar a fração que está relacionado com o ângulo, que está relacionado com porcentagem, que tem a ver com números decimais. A gente não chegou a ver ainda. Né? Mas que vai ter a ver com números decimais. Na hora de fazer divisão lá. Okay? Vamos fazer atividade física agora. Agora vamos mudar aqui, deixa eu só alterar aqui a câmera. Esse negócio aqui.
Saiu, saiu, saiu. Agora ele tá com aquela mensagem louca, igual aparecia da outra vez lá, lembra? Deixa eu mudar a câmera aqui. Peraí. Peraí, só porque eu tô mudando aqui o ambiente. Deixa eu ver se você carregou. Não vou morrer. Vai morrer o computador. Aqui. Apareceu? Apareceu. Tcharam! Para fazer de pezinhos, olha só, gente. Peraí. Deixa eu só colocar aqui o tênis. Então, essa parte, estão me vendo? Não, né? Deixa eu só compartilhar uma coisa aqui para ver se vocês vão estar vendo. Quero ver vocês aí depois. Deixa eu só ver se vai estar aparecendo aqui. Dá para aparecer mais. Aqui dá. Ai, que divertido. Ok, vamos lá. Não quero sozinha. O que a gente não faz para dar ibope? Peraí, cara. Só por Deus. Vai dar certo ainda para dançar. Vamos lá. Peguei meus ângulos aqui. Tá? Gente, me escutam? Isso a Globo não mostra. Isso mesmo. Ai, gente, a gente tá no quarto bimestre. E porque eu tenho muita intimidade com vocês mesmo, gente. Senão eu não faria tipo de coisa, não, de jeito nenhum. Me sinto total em casa, né? Total em casa com vocês. Vocês me ouvem bem? Por Deus, na formatura, gente. Ai, que bonito, né? Beleza. Então, olha só. E o meu filho está na casa do pai dele, então aqui a casa está dominada para mim mesmo. Primeiro, né? Claro que eu vou estar brincando com vocês com a ideia, é uma forma também da gente aproveitar, se divertir, né? Também desse mundo louco aí, mas é uma atividade mesmo séria para estar sendo realizada com as crianças. Tá? Como eu falei, hoje não tem dança, porque eu não consegui lá com o professor, que está na suspeita lá de que algum amigo dele está com suspeita de Covid, enfim, a gente não conseguiu marcar ainda, tá? Estou tentando. Então, mas movimentos do corpo tem tudo a ver com a parte de ângulos, ok? Então, aqui, aquele tipo normal, vou fazer de alongamento, tá? Para se alongar, né? Ó, aqui, corpo inteiro, tô alongando, tá? Essa parte aqui, ó, corpo inteiro, esticado. Esse daqui é equivalente a que ângulo? E quem está fazendo junto comigo, quem está perdoado para não colocar no chat. Quem está só olhando e vendo pagamento, por Deus. Hã? Quanto que? 100. Perfeito, 180, né? Isso, então, ó, inteiro, 180. E agora? Alongando. Dá para alongar muito, porque na idade a gente começa a alongar, começa a travar os negócios. Quanto aqui? Ok, 180. E se eu for analisar essa parte aqui, gente, aqui, ó. Só essa parte aqui. 90. Ah, muito bom, ângulo reto, perfeito. Ah, o que está acontecendo aqui? Vai diminuindo. Está diminuindo. Qual é o nome desse ângulo quando vai diminuindo? Lembram?
Agudo, aham, chegou nos 45, né, Lucas? Isso mesmo. Quando eu tenho bem rente ao corpo aqui, ó. Bem rente ao corpo. E eu pergunto para as crianças qual o ângulo aqui, ó, dos braços que eu estou fazendo. Quantos elas responderiam, será? Quantos vocês responderiam? Bem rentinho ao corpo. Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo que aparece aqui, ó. Quanto é, será? Uns 20? Ótimo. Gente, aqui não importa se a criança vai responder 20 ou 30. É que ela tem que pensar que aqui está um ângulo bem pertinho de não existir, ó. Aqui eu não tenho ângulo nenhum indicando. A abertura do braço, né? Tô falando. Eu não tenho ângulo nenhum. Aqui, conforme cada vez quanto eu mais vou abrindo, opa, me alongar para cá. Olha lá o ângulo. Maior do que 180. Né? Ok, ó. Aqui. Tá torto, né, gente? Porque não dá para fazer muita coisa aqui também, não. Né? Tá. Aqui. Aproveita e se alonga aí. Esse aqui. Olha o formato. Olha o que tá fazendo com o corpo aqui, né? Olha o ângulo que tá saindo aqui. Olha mais um ângulo de 90 aqui. No processo que eu vou estar fazendo, né? Alongando. Prof, eu acho que tudo depende do ponto de referência também. Concordo. Porque dependendo se está olhando para uma outra posição, tem outro ângulo, né, Kenny? E cortou. Oi, até eu vou travada aqui. Aqui, esse alongamento aqui. Ó, aqui na perna, mesma coisa, né, gente? Olha lá. Aqui, né? Opa. Tentativa de 90. Né? E conforme eu vou puxando aqui... Ai. Puxei. Olha lá. Diminuí aqui, né? Estava com 90 aqui. Conforme eu vou encostando, olha lá. Vou diminuindo, sei lá quanto deve estar aqui, uns 20, 30 graus, alguma coisa assim. Ok? Ah, só tem kkkk, né? Essa coisa, por Deus do céu, né? Quero ver vocês depois. Vocês acham que eu não vou pedir para vocês me mostrarem? Amanhã, prof, com dor nas costas. Gente, eu faço muito alongamento durante o dia inteiro, porque a gente passa o dia sentado naquela cadeira. Minha cadeira não é aquela cadeira boa, não. Uma cadeira xixelenta que Deus o livre. É que agora estou tentando me concentrar aqui também para fazer bonito, né? Agora já foi, ó. Eu não alonguei bem as pernas, não. Eu até fiz uma caminhada hoje, não estou sentindo que está doendo. Mesma coisa aqui, né? Ó, das pernas, qualquer tipo de movimentação, olha o ângulo. Lembrando o que a Kenny falou. Né? Depende aonde a gente vai analisar a questão do ângulo, né? Aqui. Tudo para fazer ângulo aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá o de 90 graus, gente. Por Deus do céu, né? Olha lá. Vê aqui. Está sendo gravado a aula. Tá, imagine o povo vendo depois isso aqui, né? Só por Deus do céu, né? Muito obrigada pela companhia de vocês. Olha lá. Aproveitando tempos de pandemia, você quer fazer uma musculação, peguei 2 negocinhos de água lá. Aqui. Olha lá. Olha os 90 graus aqui. Exatamente. Olha o meu braço com o antebraço ali. Olha o processo que eu estou fazendo. Ok? Olha o ângulo que tá, ó. Eu diminuo o ângulo, eu deixo 90 graus. Diminuo, deixo 90 graus. Ok? Gente, brincando total com as atividades, não é? Edith, fala mais que eu gostei dessa parte. Olha o pé, aquele negócio que a gente faz assim, ó. Olha lá. Olha o ângulo que forma lá do meu pé com o chão. Percebe o ângulo lá, ó, que fala lá do pé com o chão? Né? Conforme a gente vai erguendo, olha o que vai aparecendo. Percebe? O que eu quero de vocês, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão lembrando. Né? E é assim, ó, tá fazendo isso aqui, ó, tá lá fazendo com garrafa. Ao mesmo tempo que você lembra do ângulo de 90 graus, você vai lembrar que 90 graus, pensando na ideia do círculo, é 1/4 do ângulo de 360. Daí você fala, nossa, gente, olha o que eu estou fazendo.
Agora você pega os halteres lá na academia. Quem foi para academia? Foi a Carol que disse que tinha ido para academia? Não lembro. Não, foi a Dai que falou. Dai, olha lá, ó, você está fazendo isso aqui, você está viajando na aula sobre fração. Olha tudo que você faz. Prof, pode levantar na hora da prova? Pode. Uhum. Nunca mais será o mesmo, Cris, mas é bem esse o objetivo. Tá doendo tudo, daí, ainda mais se a Dai foi pra academia mesmo, fazendo. Gente, tudo aqueles negócios que faz academia que tem que segurar. Deixa eu segurar aqui, ó. Senão, aqui eu não consigo. Assim, né? Que fica fazendo isso aqui, ó. Esse aqui é bom pra glúteo, né, gente? Só por Deus. Aqui, ó, pra perna, coxa, glúteo, sei lá que coisa era que é bom. Olha o movimento. Gente, um ângulo total, né? Olha que coisa mais linda dessa vida. Não é verdade? Mas tem que sentir dor mesmo, né? Não adianta, né? Não tem como ficar assim e não sentir dor. Bem isso mesmo. Olha lá. É isso. Lembra dessa questão. A parte de ângulos para trabalhar no ensino fundamental é pura diversão, gente. Quem tá falando, Luquinhas? Fala, Lucas. Esses dias eu fui... Eu tava no rolê. E aí eu fui para um apartamento de uns amigos, aí a gente jogou Verdade e Desafios. Aí eu fui lá, e olha que eu não faço academia, prof, eu não faço porque eu não preciso. Aí eu fui lá, se me dá fazer as 20. Aí eu fiz, assim, no outro dia eu tava passei 3 dias com dor no meu corpo. Agora é bom que você faça também, pra você também ficar com dor. Pra não ficar eu sozinha aqui, só pagando mico. Gente, olha aqui, ó, o que vale hoje pontinhos. Quantos pontos que eu falei que era? Acho que era 500, né? Se não me engano, era isso, né? Era 500. Vocês acham que sou eu que vou pagar mico? Não. Mas é bom que eu vou dar possibilidades. Vocês vão escolher como vocês vão estar fazendo. Então, ó, né, é sempre olhando a questão do corpo. Lembrando que a Kenny falou, eu vou pensar num ponto de referência do corpo, né, para estar falando a indicação do ângulo, né, que eu estou querendo observar. É bem importante para a criança, ainda mesmo no 4º ano, claro que ela já deve ter desenvolvido isso desde lá de trás, né, desde a educação infantil, essa questão corporal dela. Mas aí agora começa a fazer mais sentido mesmo. E claro, né, coisa que eu não fiz aqui, mas a criança sentada no chão, né, abrindo as pernas, fazendo a ideia de ângulos com as pernas no chão, sentada, também uma possibilidade bem bacana, não só de pé, mas a ideia sentada também. Tá? Sempre pensando no ângulo de 180, o que é mais importante aqui, tá? Para esse contexto de ensino fundamental. Ângulo de 180, né, esse daqui, aquele do alongamento, né? O ângulo de 90, 1/4 de ângulo, essa área aqui que eu estou observando, pensando sempre, né, como diz o ponto de referência, lembrando do que a Kiane falou, ângulos menores, né, esse daqui eu estou fazendo com, cadê meu negócio aqui? Esse aqui, né, aquele que tem que fazer aquele exercício, esse exercício é chato, né, esse aqui dói, né, esse aqui. Então, lá, quanto que eu estou fazendo aqui? Eu não estou chegando no 90, estou quase, estou um pouco menos, porque às vezes dói aqui em cima o ombro. Tá? Qual é a referência? Onde que você está enxergando a questão do ângulo? E eu quero que vocês, sabem esse aqui, ó. Peraí. Nós fizemos na aula passada, inclusive vocês podem continuar colocando, tá? Sem problema nenhum. Esse aqui, ó. Aplicativo tela. Peraí. Clicou aqui. Este. Vocês fizeram da aula passada colocando as fotos, aliás, sensacional. Eu vi que vocês foram colocando ainda. Vocês podem colocar até o final lá do bimestre, dia 16. Olha a Mônica que figura, né? Que eu falei, gente, cadê a fração dela? Tá ali a fração mesmo. 2 fotos de tamanhos iguais e aqui 2 fotos de tamanhos iguais. Perfeito. Ótimo. Então, aqui, ó, né, a roda do carro, né? Quem que é do Leonardo mesmo? Eu acho que eu tenho anotado no meu caderno, só não lembro de cabeça aqui quem que era. Aparece como Leonardo.
Enfim, depois vocês me dizem lá na hora que for colocar. Hã? Leonardo é assim. É quem? Eu acho que é Joyce. A Joyce. Ah, é verdade, eu anotei o negócio da Joyce mesmo, tem razão. Isso mesmo. Show. O que vocês vão colocar nesse link mesmo, tá? É este link. Deixa eu só copiar ele aqui no chat. É o mesmo link que a gente usou na outra aula. Vou copiar aqui. Copiar. E vou colocar aqui no chat. Uma foto de vocês. Vocês vão escolher com qual pose. Ah, não vai travar agora, gente. Peraí. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Foi aqui? Foi. Aqui. Então, é no mesmo. Agora, vocês, da parte que vocês quiserem. Do pé, na perna, do corpo de vocês, alguma forma, né? Algum exercício, alguma coisa que você vai estar fazendo. Né? Eu lembro que alguém colocou no início, né? Um exercício de garfo. Né? Não precisa ser necessariamente de atividade física, mas qualquer um, tá? Que você consiga encaixar e perceber a ideia de ângulo. Claro que se você conseguir perceber algo diferente do que isso que a gente já fez aqui, que eu paguei meio com vocês, melhor ainda, porque daí a gente tem aquela pasta das fotos com mais possibilidades ainda. Né? Alguma coisa que está fazendo em casa e percebeu, nossa, olha um ângulo aqui, nunca tinha parado para pensar que tinha ângulo. Ok? Beleza? Ah, e o ângulo 360, não falei 360, que as crianças vão adorar, né? Quando a criança está aqui, você fala assim, vamos dar uma voltinha em 360 graus, que a criança consegue dar o pulo dela, ela gira. Né? Opa, parei. Né? Adora. Criança adora esse tipo de coisa, ótimo, né? Meia volta. Né? Um quarto de volta. Hein? E daí vem a ideia de caça ao tesouro. Também para fazer com esse estilo, com a malha quadriculada. A criança tem que dar 360. Vou trazer exemplo para vocês também assim. Ok? Beleza? Entenderam? Essa podem fazer agora e postar lá. Senão, né, até ao longo, tá? Atividade de 500 pontinhos hoje é só essa também para ser mais divertida. Né? Não é tanto de continhas de fração, e daí vocês também se divertem aí, não ficam só com números na cabeça. Ok? Finalizando a aula ajoelhada, gratidão. Obrigada, espero que lembrem, né? Vamos fazer, dá para fazer halteres com água, gente, com garrafinha de água, né? Tá bom? Agradeço muito, boa aula que vocês têm agora. Hoje vocês têm com a Josi ou com a Valéria? Dai, eu falei da ideia do corpo, mas porque a gente fez atividade assim, tá? Mas se você pensar em alguma outra coisa que você enxergou ângulo, manda ver, Dai. Tá bom? Eu não consegui ter outra criatividade, mas tá valendo a criatividade sim. Ok? Hoje é com a Val. Então beleza. Daí já podem, não sei se vocês mandam mensagem para ela para avisar que já acabou, se vocês quiserem adiantar um pouquinho a aula também. Não sei como é que fica o combinado. Obrigada, gente. Valeu. Olha se chegou o meu. Oi? Você dá pra olhar se chegou o meu? Deixa eu ver. Já colocou? Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu atualizar a página. Opa! Ai, Lucas, você é uma figura sensacional, Lucas. Muito bom. Gente, quem já deu uma espiada que o Lucas... Gente, eu adoro fazer essas coisas que você faz, Lucas, também, mas agora eu tenho medo por causa da idade mesmo, gente. Imagina, né, se quebra. Desse jeito, meu filho chega daqui a pouco em casa, eu estou estirada no chão, quebrado. Aí meu computador está começando a querer travar agora. Mas eu vi, Lucas, apareceu o seu aqui sim. Embora ele não esteja me ajudando muito com a visualização, apareceu lá. Lucas, tem ângulo nas pernas, tem ângulo nos braços, tudo, né? Muito bom. Tá bom, boa noite.
Gente, boa noite, boa aula, tá bom? A próxima aula aí. Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Beijos.